boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui com o propósito de todas as noites ler um capítulo da Bíblia junto com vocês. Boa noite, sejam todos bem-vindos para a nossa leitura bíblica diária. Hoje nós iremos ler o capítulo 22 do livro de Lucas. Ontem eu comecei o capítulo 22, como ele é um capítulo muito longo, extenso, eu dividi em duas partes. Boa noite. Ontem nós lemos o capítulo 22 de Lucas até o versículo 38 e hoje nós iremos dar continuidade a partir do versículo 39. Boa noite. Vamos dar continuidade à leitura do capítulo. Vamos continuar fazendo a leitura do capítulo bíblico. Vamos começar. E saindo, Jesus no Getsêmani. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Aqui nos mostra que Jesus estava aflito, né? Jesus, ele fala para os discípulos orarem para não cair em tentação. E isso serve para nós também, para a nossa vida, né? Nós devemos orar, estar em constante oração para não cairmos em tentação. A nossa oração precisa ser o mais sincero possível. Deus, ele ouve nossas orações e nós precisamos ser sinceros, assim como Jesus foi sincero. Jesus, ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. Ele já veio com um propósito, com um plano de salvação. Ele sabia que ia passar por todas essas acusações, por todo esse sofrimento, pela morte e que iria ressuscitar. Mas mesmo assim ele se sentiu angustiado, né? Na condição de Jesus veio 100% homem, 100% Deus. Então, na sua condição humana, ele se sentiu angustiado. Ele foi orar e disse: Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Ele sabia, né, de tudo que ia acontecer com ele, então ele se angustiou, mas ele disse que fosse feita a vontade do Pai. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Jesus foi orar e disse aos discípulos para ficarem orando também. Mas quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo, né? E ele nos dá um conselho, que oremos para não cairmos em tentação. Falava ele ainda quando chegou uma multidão. E um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com o beijo trai o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta, e tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-los, disse: Saístes com espadas e porretes como para deter um salteador?
Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Aqui, Judas veio, né? Traiu Jesus com um beijo, né? Judas tinha o coração dele voltado para Satanás. Traiu Jesus com um beijo. Isso nos mostra, trazendo para nós, para nossa vida hoje, nos mostra que tem pessoas que podem nos dar coisas boas, né? Mas está nos enganando, como Judas, que veio dar um beijo em Jesus, mas estava enganando ele. E isso pode acontecer conosco. As pessoas nos oferecem coisas boas, mas por detrás está nos enganando. Então, que nós tenhamos cuidado, né, com certas pessoas que podem estar nos traindo, nos enganando, assim como Judas fez com Jesus. E Jesus, além dos soldados virem para o prender, ele ainda faz um milagre, né? Pedro corta a orelha do soldado, mas ele ainda repõe a orelha no lugar e ainda faz um milagre. Mesmo assim, eles vindo prendê-lo, né? E ele diz para os capitães, os sacerdotes, que vieram com um exército para prendê-lo, que não precisava, né? Porque ele não era uma pessoa perigosa, né? Ele estava todo dia no templo, pregando e falando da palavra de Deus com eles, e não tinha a precisão deles virem com um batalhão para prendê-lo, né? Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes do cantar do galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Aqui Jesus tinha dito a Pedro, né, que Pedro iria negá-lo 3 vezes, e Pedro disse: Não, Senhor, eu morro por ti, né? Eu morrerei por ti, eu vou contigo para onde fores, até para a morte. Mas se prova o que Jesus disse, né? Pedro negou 3 vezes e nesse momento ele se arrependeu amargamente, né? Por ter negado a Cristo. Mas isso daí mostra o quanto nós somos falhos, né? Os discípulos, eles também eram falhos, assim como nós, seres humanos igual nós, e que nós falhamos diariamente, nós somos pecadores, mas que Deus sempre nos perdoa, tem misericórdia de nós. Os que detinham Jesus zombavam dele, dando-lhe pancadas e vedando-lhes os olhos. Diziam: Profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembléia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: Se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhe respondeu: Se vos disser, não o acreditareis. Também se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso. Então disseram todos: Logo, tu és o Filho de Deus? E ele lhe respondeu: Vós dizeis que sou.
Clamaram, pois, que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Aqui nesse capítulo 22, ontem nós lemos o início do capítulo e hoje a parte final, né? Nós vemos Jesus passando por um momento de angústia, foi orar pedindo ao Pai que, se fosse da vontade dele, ele passasse, né, esse sofrimento, mas contudo fosse feita a vontade do Pai, né? Jesus nos mostra com isso que nós devemos estar sempre em oração, intercedendo, pedindo a Deus proteção, e que quando nós estivermos orando, nós podemos pedir as coisas ao Pai, mas que sempre a gente possa dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, e não a minha, né? Porque a vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa. Nós somos falhos, nós somos pecadores, né? Os discípulos, a questão de Pedro ter negado Jesus, é a questão da fraqueza humana, né? Se não tivermos uma vida de oração, o inimigo atua em nossa vida. Então, nós precisamos estar orando constantemente, lendo a palavra, para poder ser fortalecidos em Deus. Porque o inimigo, ele atua mesmo na nossa vida. E o inimigo não quer nada de bom para nós, ele quer nos destruir. A traição de Judas com um beijo, né? Satanás oferece algo bom. Um beijo é uma coisa boa, né? Que Judas foi dar a Jesus. E as pessoas podem nos enganar também, trazendo para a nossa vida. Oferecer uma coisa boa, mas que seja um engano, uma traição, né? Então, que tenhamos cuidado. Isso serve para nós hoje também. Jesus, ele é o Deus, o Criador do universo, Deus Pai, Deus Filho, né? Ele veio nos trazer cura, veio nos trazer paz. E ele foi entregue às autoridades, ele sofreu por nós, ele morreu. Tudo isso por amor a nós. Jesus, ele não tinha, ele sendo dono de tudo, o Criador do universo, ele tinha necessidade de vir sofrer e ser humilhado aqui na terra, não. Ele fez isso por amor, por mim e por você, né? Pedro nega Jesus, né? Ficou com medo. Pedro era um ser humano normal, igual nós. Ele ficou com medo, ficou confuso ao ver Jesus preso, né? Porque até os discípulos mesmo, eles não entendiam o que Jesus veio fazer aqui na terra, o plano de salvação, né? Eles achavam que Cristo iria ser que o reino de Cristo seria aqui na terra, né? Que ele iria ser um rei, iria salvar os judeus, tirar daquele sofrimento, mas o reino de Cristo não é aqui na terra, né? O reino de Cristo, ele é o dono da terra, mas o reino dele é na eternidade. Aí, assim, mostra a nossa fragilidade, né, como um homem. Muitas vezes nós decepcionamos Deus, mas Deus nos perdoa se nos arrependermos. Porque no caso de Judas, Judas traiu Jesus, mas não se arrependeu, né? Ficou com peso na consciência, mas também não se arrependeu. Já Pedro, não. Pedro traiu, que foi um pecado grave também o que Pedro fez, né? Negou Jesus, mas se arrependeu. E depois que se arrependeu, se converteu e foi um dos maiores apóstolos, né, de Cristo, que ganhou muitas almas para Jesus. Então, ele se arrependeu e Jesus o perdoou, né? Jesus, ele veio cumprir o plano da salvação, então ele sabia de tudo que ele ia passar. Nada foi surpresa para ele, não, nenhuma novidade. Ele sabia desde o primeiro momento que Judas ia traí-lo. Então, assim, vamos trazendo para nós, né? Vamos valorizar o sacrifício que Jesus fez por nós. O sofrimento dele foi real, foi intenso. Ele sofreu algo absurdo. Sofrimento físico, sofrimento emocional, humilhação, todas as dores que você pode imaginar, Jesus sofreu, Jesus passou por nós, né? Um corte que a gente leva, já sente dor, imagine o sofrimento que Jesus passou por mim e por você, né? Jesus precisaria fazer isso? Não.
Ele fez por quê? Porque nos ama, porque queria nos dar a oportunidade da vida eterna, né? Da salvação ao seu lado. Reconhecer o sacrifício de Jesus por nós. Nós devemos reconhecer esse sacrifício que Jesus fez por nós e entregar nossa vida a Ele. Porque nesse mundo não tem mais o que dar, sabe? Assim, eu sempre digo que esse mundo não tem mais muita coisa de boa para oferecer, não. O que nós podemos fazer é entregar nossa vida para Jesus. Que Ele seja o dono de tudo, dos nossos passos, dos nossos sentimentos, das nossas angústias também, né? Porque nesse mundo nós passaremos por aflições, por problemas, mas que estejamos firmes em Jesus Cristo. Só assim para podermos seguir em frente. E assim finalizamos o capítulo 22 do livro de Lucas. E amanhã eu estarei aqui, se Deus quiser, se Deus me permitir, para ler o capítulo 23 com vocês. E só tem o 23 e o 24, aí termina o livro de Lucas. Então, eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Quase que não venho hoje, porque eu tô com dor de cabeça, com a enxaqueca, mas eu digo eu vou, porque isso daqui é coisa do inimigo, para a gente não vir ler a palavra de Deus e falar de Jesus, mas eu tô aqui. E amanhã eu estarei aqui para o capítulo 23 e eu espero todos vocês. Que Deus nos abençoe, nos dê uma noite de paz tranquila e amanhã um dia na sua presença, né? Que o que importa é a presença de Cristo em nossa vida, todos os momentos, durante o dia e durante a noite. Então, até amanhã e boa noite para vocês. Até amanhã.